senhor teve problemas quando participou da Comissão de Paz, quando a dirigiu, o senhor lembrou algumas dessas figuras históricas desse momento, Dalmo Dall'Are, por exemplo, o Fábio Condor Comparato e outros, né, que foram fundamentais nesse momento. Mário Simas, nós estávamos conversando até pouco antes sobre ele. Como é que era ser um advogado defendendo os direitos humanos e num momento tão difícil como aquele? Olha, Vila, eu tinha medo, como nós todos temos medo quando nós sentimos que sofremos riscos. Sim. Mas a importância não é não ter medo, a importância é ter a coragem de vencer o medo. E isso eu acho que nós todos tivemos. Nós todos nos unimos nesta luta em defesa dos direitos humanos. Eu fui preso durante um período em que eu era membro da Comissão de Justiça e Paz, em 1980. Fui preso antes, uns dias antes da instalação da ditadura, e fui preso posteriormente, também no meu escritório, e fui levado para o DOI-CODE. Nós enfrentávamos estas situações. Isso tudo está revelado num livro que foi recentemente publicado sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, cujo editor, quem escreveu isto, faleceu infelizmente, é o Ricardo Carvalho. Sim. O Ricardão. Sim. Não é? O Ricardão faleceu, e aí meu filho, Otávio Dias, que também é jornalista, terminou esse livro. E nesse livro, então, está toda a minha história como advogado criminal. Desde o começo, quando eu me formei, eu fiz a opção por ser advogado criminal. E eu fui a vida inteira advogado criminal, defendendo perseguidos políticos e defendendo pessoas acusadas de crime comum. Então foi uns 60 anos de trabalho como advogado. Deixa eu aproveitar, eu admiro muito o trabalho dos advogados, eu acompanho os processos, as sustentações orais, quando é possível, né? E essa semana nós tivemos boas É verdade. Qual era a referência do senhor? É possível, no campo criminalístico, como advogado criminalista, o senhor tinha assim, alguém que o senhor admirava mais na vida de estudante, depois no início da sua vida profissional? Olha, é difícil dizer porque eu vi muitos holofotes na minha frente, iluminando a minha estrada. Sim. Eu diria o seguinte, que em São Paulo, ao meu ver, o maior advogado criminal foi Valtir Troncoso Pérez. Incrível, né? O chamado espanhol. Ele foi um advogado extraordinário, um orador empolgante. Não é? E outros, tinha o Dante Delmanto, que era um grande advogado, Marco Antônio, seu xará, né? E eu lembraria, em termos de Brasil, o Evandro. Sim, o Evandro Lins e Silva, né? Um grande advogado que deixou como seu seguidor o Técio Lins e Silva, que era seu sobrinho. Então, é difícil você lembrar. Sim. Mas só esses nomes? O Márcio Tomás Bastos, um grande advogado. Estamos falando do Mário Simas agora, sim, um grande advogado. Então, Dalmo Dall'Are, né? Que não era advogado criminal, mas era um defensor dos direitos humanos. Sim. Como o Zé Gregóri também, que não foi nunca um advogado criminal, mas que sempre foi um defensor dos direitos humanos. Então, hoje em dia, quando o Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi a grande luz a iluminar o nosso caminho, hoje o Dom Paulo Evaristo Arnes criou, depois de não estar mais vivo, mas ele nos inspirou
que um grupo de pessoas criasse a Comissão Arnes, Comissão de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, a partir de uma conversa em que participou Paulo Sérgio Pinheiro, a Laura Greenhalgh, e um grupo de pessoas, e nós então criamos a Comissão Arnes, que está funcionando hoje, da qual eu fui presidente até uns meses atrás. Continuamos nessa tarefa. Sim. Se você perguntar para mim quem é que nos estimulou a criar esta comissão, eu diria que foi a inspiração de Dom Paulo Arnes e a raiva do presidente Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi eleito, nós sentimos a necessidade de estarmos vigilantes para defender a democracia. Isso foi importante. Falando nisso, em democracia, liberdade e vigilância, o senhor foi secretário de Justiça do governador Franco Montoro. No momento também complexo da vida nacional, em 1982, lembrando ao mais jovem que nos acompanha, foram restabelecidas eleições diretas, à época com 5 partidos políticos legalizados, e foi eleito Franco Montoro governador de São Paulo, com o dobro de votos do segundo colocado, que era o Reinaldo Barros, candidato do malufismo aqui em São Paulo, que tinha sido governador indireto imposto pelo regime militar em 1907, assumiu em 79, foi eleito, entre aspas, em 78. Bem, mas o que nos interessa, o que foi naquele momento difícil? Recessão econômica, situação complexa, transição do regime militar para o regime civil, governo João Batista Figueiredo, crise da dívida externa em 1982 e São Paulo, principal estado econômico da federação, e o governador Franco Montoro com um secretariado que era um ministério. Eu nunca teve na história de São Paulo um secretariado estadual tão brilhante como, na minha opinião, durante o governo Montoro. O senhor, secretário de Justiça, como foi assumir a Secretaria de Justiça quando a tradição, aquela frase anasalada, sempre que ele dizia, a rota na rua, o lugar de bandido é morto e por aí vai. Como é que foi assumir a Secretaria? Pois é, o Montoro realmente... Cada vez mais eu sinto saudade de Franco Montoro. Ele se estivesse vivo e se estivesse atuando, o Brasil não seria o que é hoje. Ele foi, sem dúvida nenhuma, uma grande figura, um grande governador. E eu tive a honra de ser coordenador do programa de governo da área de justiça e segurança. E depois pude tocar adiante, com todo o apoio dele, uma reformulação do sistema penitenciário. Acho que foi um passo importante que foi dado no sentido de tentar humanizar o sistema carcerário e tentar transformar, enfim. Eu fiquei com fama, inclusive, o seu amigo, o seu colega, Afanásio Chazade, ele disse que eu fui o maior moteleiro do Brasil, porque eu abri a possibilidade da visita íntima. Então, porque com o argumento de que as pessoas são condenadas à perda da liberdade, mas não à castidade. E, portanto, é normal que o preso pudesse receber a sua esposa, a sua namorada, enfim, a sua companheira, nos dias de domingo, nos dias em que a visita é permitida. Então foi um trabalho importante esse que o Montoro realizou. Você se lembra, Mila? Você se lembra que coisa importante que foi a coisa das diretas já? Sim, claro. Que maravilha, a Praça da Sé. Sim. E depois o Anhangabaú, aquela multidão de pessoas. Não é? O Almino Afonso, que era secretário, o metrô estava subordinado à secretaria dele. Exato. Ele mandou abrir as catracas para que o povo pudesse comparecer à Praça da Sé. Então,
o Montoro foi uma figura realmente extraordinária, né? Tancredo Neves tinha uma ligação muito grande com ele. Tancredo Neves também é outro que, se não tivesse morrido, o Brasil seria diferente, como Ulisses Guimarães, né? Que é a figura mais extraordinária como presidente da Câmara, como foi Ulisses Guimarães. É uma coisa extraordinária. Nós comparamos com o Brasil de hoje, com o Congresso que nós temos hoje, Vila. É uma barbaridade. Nós temos o pior Congresso da história do Brasil. Eu acho que é meu dever dizer isso, porque eu tenho 60 anos de advocacia, estou com 86 anos de idade, e na minha história toda, depois de 60 anos de advocacia, e a vida inteira lutando pela democracia, pelos direitos humanos, eu tenho orgulho disso. Vejo esse Brasil apodrecido. Eu votei no Lula, torço para que Lula continue na sua gestão, com toda a seriedade que ele tem, mas o Brasil está apodrecido. A verdade é esta.